Já estamos na lição 10 desse trimestre. O título da lição dessa semana são Lições do Passado. O que é que podemos aprender com o passado? O que é que podemos aprender com a história? O que é, afinal, a história? Eu procurei uma definição de história, uma simples definição. Diz assim: história é a ciência que acompanha os acontecimentos do passado e no presente. A atuação humana no tempo e no espaço. A história é o registro dos feitos humanos para determinadas épocas e para determinados locais. Portanto, a história relata o que aconteceu no passado e ela também se faz presente nos dias atuais, relatando, documentando o que acontece atualmente. Mas para que é que se faz esses registros? Por que é importante a história? Por que é importante estudarmos a história? Primeiro, para que conheçamos o passado. E ao conhecer o passado, nós podemos decidir se devemos repetir aquelas ações que foram feitas, fazê-las de novo, ou devemos impedi-las. Devemos impedi-las para não repetir os erros passados. O livro de Salmos apresenta muitos atos da salvação do Senhor. Salmos da história da salvação. E salmos históricos que dizem respeito ao povo da aliança, ao povo hebreu, ao povo de Deus. A história na cosmovisão bíblica, agora pensando na cosmovisão bíblica, a história relatada na Bíblia se constitui nos atos de Deus para nos salvar. O Senhor atuou ao longo do tempo, tem atuado ao longo do tempo para nos salvar. E esses atos, muitos desses atos, estão relatados na história bíblica, estão relatados na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Esses atos salvíficos do Senhor Deus devem ser lembrados, devem ser ensinados, devem ser cantados, como eram nos Salmos. Os Salmos eram cânticos, muitos Salmos eram cânticos sobre a história de Israel. Veja o verso áureo da nossa lição, que está no Salmo 78, versos 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Cantaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Veja o que ele está falando aqui. Olha, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, ou seja, a história que nos foi passada, nós não vamos deixar de passar também para os nossos filhos. Nós vamos apresentar, então, os louvores ao Senhor, o poder do Senhor, as maravilhas da luz. Esse é o conteúdo da história bíblica. As maravilhas que o Senhor Deus faz para o seu povo, as maravilhas que o Senhor faz para salvar os seus filhos. Os salmos, muitos deles, se constituem em hinos de louvor históricos, com fundamento histórico. Certos salmos históricos contêm um estilo predominante de hino, que destaca os feitos maravilhosos anteriores de Deus em favor do seu povo e que fortalecem sua confiança no Senhor, que é capaz e fiel para libertá-los das suas dificuldades presentes. Veja, irmãos, quando nós aprendemos os salmos, quando nós cantamos os salmos, estudamos os salmos, nós vemos a presença salvífica do Senhor Deus. Nós somos parte do povo de Deus. Veja só, fazemos parte da história da salvação. Devemos aprender com a história e não esquecê-la. Devemos aprender com o passado do povo de Deus. Veja aqui ainda um texto da nossa lição. O atrativo especial dos salmos históricos é que eles nos ajudam a ver a nossa vida como parte da história do povo de Deus e reivindicar esse passado como nosso. Como fomos adotados na família do povo histórico de Deus por meio de Cristo, a herança histórica do antigo povo de Israel é, de fato, um relato da nossa ascendência espiritual. Portanto, podemos e devemos aprender com o passado deles, que também é nosso. Veja, irmãos, o passado do povo de Deus, o passado do povo hebreu, mas hoje nós fazemos parte do povo hebreu espiritual. Nós somos cristãos, somos filhos de Abraão.
E nós devemos, então, estudar o passado do povo hebreu, porque esse também é o nosso passado, o passado do povo de Deus. Nós somos hoje o povo de Deus. Essa história sempre foi dirigida à história da humanidade, os fatos, os eventos da humanidade sempre foram dirigidos por Deus. Veja ainda mais um texto. O objetivo final é perceber que cada geração do povo de Deus desempenha um pequeno papel, mas significativo, no grande desdobramento histórico dos propósitos divinos soberanos no grande conflito. Irmãos, já vimos, nós vivemos num conflito cósmico, estamos imersos num conflito cósmico. Mas o Senhor dirige os fatos, o Senhor dirige a história, o Senhor dirige as épocas. E, portanto, nós devemos aprender, na história bíblica, o cuidado do Senhor com o seu povo. Especialmente, irmãos, o cuidado do Senhor em salvar o seu povo, em livrar o seu povo, em lembrar o seu povo das suas leis, em ser leal à aliança. Veja, irmãos, como nós aprendemos com a história. Quando nós vemos o que aconteceu na história e como o Senhor atuou na história, a gente tem segurança. Quero concluir o estudo de hoje com um texto da Sra. White, um texto clássico da Sra. White. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como o Senhor nos tem conduzido e de seus ensinos no passado. Se nós nos reportarmos, irmãos, ao passado, a ver como Deus tem cuidado do seu povo histórico de Israel, mas do povo cristão, da igreja cristã, como Deus tem cuidado da igreja cristã desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje, como Deus tem cuidado da nossa igreja adventista do sétimo dia. Quando nós verificamos isso, irmãos, nós não temos nada a temer. Não temos nada a temer com relação ao futuro. Por quê? Porque o passado nos garante. A fidelidade de Deus no passado e no presente nos garante com relação aos acontecimentos futuros. Que Deus abençoe, que a gente possa aprender bastante nessa semana. Temos alguns salmos muito bonitos para aprendermos do cuidado de Deus no passado, e que é o cuidado que se manifesta também no presente. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez vamos aprender alguma coisa da tua palavra. Vamos aprender nos Salmos que o Senhor cuida do teu povo. O Senhor cuida do teu povo ao longo da história. O Senhor é o Senhor da história. E que nós podemos também ter confiança de que, como o Senhor cuidou do seu povo no passado, como o Senhor tem cuidado do teu povo hoje, o Senhor vai cuidar do teu povo no futuro. E a gente possa ter tranquilidade. Nos abençoa, portanto, no estudo desta semana, é o que te peço, para mim e para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, quero desejar um feliz estudo para todos. Que Deus nos abençoe nessa semana, quando vamos estudar lições do passado, mas lições do passado para nos dar segurança, tranquilidade no presente e quanto ao futuro.